tudo bem? Eu sou Elaine, sou professora dos sextos anos e hoje eu trouxe um tema bem bacana: potenciação. Eu espero que vocês gostem. Vamos para a aula? E o que seria potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. É uma forma de expor essa multiplicação de uma forma mais simplificada, digamos assim. E antes da gente falar mais sobre potenciação, a gente vai lembrar um pouquinho da adição. Porque lá nas séries iniciais, aprendemos a somar e logo depois nós vimos que tem uma forma mais rápida e mais fácil de calcular uma adição, onde as parcelas se repetem, onde é o mesmo numeral, que é a nossa tabuada. Então, por exemplo, quando eu tenho o número 2, que se repete 7 vezes, nós vamos representar por 7 vezes 2, que são 14, que nós calculamos mais rápido. Chegamos ao resultado bem mais rápido do que somarmos todos esses números, ok? Da mesma forma com o 3. O 3, neste caso, se repete 5 vezes. Então, é 5 vezes 3. E o 4? A mesma coisa. O 4 aqui se repete 10 vezes. Então, em vez de eu somar 4 mais 4 mais 4 mais 4 10 vezes, é muito mais rápido nós calcularmos 10 vezes 4, 40. Ok? E agora, nós vamos ver como eu vou representar essa potenciação, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma multiplicação aonde eu vou simplificar, né? Eu vou reduzi-la numa potenciação. Como que eu faço? 3 vezes 3, qual que é o resultado? É 9. E aí, na potenciação, eu tenho 3 que se repete. Olha aqui o 3. Ele se repetiu quantas vezes? 2 vezes. 3 vezes 3 são 9. E aqui, 3 vezes 3, nós vimos que são 9. 9 vezes 3, 27, que é o resultado dessa expressão. Se eu quiser simplificar isso aqui, eu vou usar a potenciação, que o 3, ele se repetiu 3 vezes, ó, 1, 2, 3. Então, é 3 elevado à terceira potência, onde o resultado é 27. E se eu repetir esse 3 4 vezes, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, 3, ele se repetiu 4 vezes na minha multiplicação. E com isso, eu obtive 81. E aí, nós vamos falar um pouquinho dos termos de uma potenciação. Ela recebe nomes específicos, ok? Então, por exemplo, aqui, o meu 2, ele se repetiu 4 vezes. Então, este númerozinho 4 aqui, nós vamos chamar de expoente, que mais pra frente nós vamos ver. Esse 2 que repetiu a 1, 2, 3, 4 vezes, o 2 nós chamamos de base, que é o número que se repete. Já esse número menorzinho que a gente escreve pequenininho aqui em cima do 2, neste exemplo, no caso, nós chamamos de expoente, que é quantas vezes o meu 2 vai se repetir na multiplicação, ok? E o 16? Porque quando eu faço 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. É o meu resultado. E nós chamamos de potência, que é o resultado da minha multiplicação. Então, não esquecendo, base é o número que se repete. O menorzinho, expoente, ele manda no número maior, né? Quantas vezes ele vai se repetir na minha multiplicação? E o resultado dessa multiplicação é a minha potência. Vamos para exemplos? Eu farei o primeiro, e aí vocês vão pausar o vídeo e responder os demais e a gente confere, ok? Então, escreva na forma de multiplicação cada uma das seguintes potências. Então, neste caso, o meu 11, ele tem que se repetir 2 vezes, porque o expoente está pedindo para ele fazer isso. Então, vai ficar 11 vezes 11.
Então, pause o vídeo agora. E aí, conseguiram? Vamos conferir? Então, vamos lá. 7 elevado à terceira potência. O 7 se repetiu 3 vezes. 8 elevado à quarta potência. O 8 se repetiu 4 vezes. E o 3 elevado à sexta potência? O 3 se repetiu 6 vezes. E o 2? O 2 se repetiu 7 vezes. Tudo isso na multiplicação. E aí, foram bem? Com certeza sim! Parabéns! Aí sim, pessoal! Vamos para mais exemplos? Agora eu quero que vocês, além da forma multiplicativa, né, na minha potenciação, eu quero a potência, eu quero o resultado. Vamos resolver as potências. Eu faço a primeira e vocês vão fazer as outras. Então, aqui no caso, eu tenho 0 elevado à quarta potência. O meu 0, ele se repete 4 vezes na minha multiplicação. E aí, eu multipliquei. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. O resultado, a minha potência é 0. Pausem o vídeo agora e responda as outras no caderno de vocês, por favor. E aí, galera? Conseguiram? Tenho certeza que sim. Vamos conferir? Então, aqui, ó, o meu 3, ele se repete 3 vezes na minha multiplicação. E aí, eu não faço 3 vezes 3, 9. Eu vou errar se eu fizer isso. Eu faço 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E na C? 7 elevado à segunda potência. O meu 7 se repete 2 vezes na multiplicação. 7 vezes 7, 49. E no caso da D? O meu 2 se repete 7 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Que numerão, hein? E aqui o 8 se repete 8 vezes. Cuidado, não é 1 vezes 8, 8. Eu vou repetir o 1 8 vezes. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, então só pode dar 1. E aí, foram bem? Aí sim, vocês são 10. Vamos para mais um exemplo, gente. E aqui nós vamos identificar os termos que estão faltando, né? Os números que estão faltando. Então, no caso, eu tenho a potenciação, que é a representação total, né? Dessa minha multiplicação de uma forma simplificada. Eu tenho a base, que neste caso aqui é um número que se repete. Eu tenho o expoente, que é o menorzinho. Ele manda quantas vezes o meu maior vai se repetir na multiplicação. Eu tenho a multiplicação e a potência, que é o resultado dessa expressão aqui, ok? Então, aqui eu tenho 4, que é a minha base, o 3, que é o meu expoente. Aí, eu vou fazer o quê? 4 elevado à terceira. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Aqui, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem descobrir as outras 3. E aí, galera, conseguiram? Então, vamos lá. No caso, eu tenho que descobrir a minha base 9, quanto dá 81. Eu repetindo 9 na minha multiplicação, 9 vezes 9 é 81. Então, aí ficou fácil, né, gente? É só eu colocar 9 elevado à segunda potência, sendo que o meu expoente é o 2. E aqui, eu vou pensar na minha base 5. Mas quantas vezes eu vou multiplicar o 5 numa expressão para dar 125? Então, quando eu faço 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 são 125. Colocando esta multiplicação de uma forma simplificada, eu tenho 5 elevado à terceira potência, aonde o meu expoente é 3.
E neste aqui, que número eu multiplico 2 vezes, porque o expoente, ele indica quantas vezes o meu número vai repetir, a minha base vai repetir, né? Então, aqui, que número eu multiplico 2 vezes que dá 36? 6 vezes 6. Então, eu coloco na potenciação, da forma simplificada, 6 elevado à segunda potência, onde a minha base é 6. E aí, foram bem? Muito bem, pessoal! Vocês estão acompanhando a professora ler essas potências desde o início do nosso vídeo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre essa leitura. Observe como lemos algumas potências. Então, aqui eu leio a base normalmente, só vou ler de uma forma diferente o expoente, né? Uma forma de um numeral ordinal. Então, aqui no caso, 4 elevado à segunda potência, 5 elevado à terceira potência, 2 elevado à sexta potência, 3 elevado à quarta potência. Nós temos nomes especiais, né? Por exemplo, aqui, ó, a potência 2, ela pode ser chamada de quadrado e, na verdade, quando eu tenho o expoente 3, eu chamo cubo. Ok? Então, neste caso, eu posso ler também 5 elevado à segunda potência, ou 5 elevado ao quadrado, e 7 elevado à terceira potência, ou 7 elevado ao cubo. Então, aqui eu coloquei 9, mas é 7, tá, pessoal? Depois, mais pra frente, a professora vai explicar para vocês por que quadrado, por que cubo. Eu só não coloquei nesse vídeo, porque ia ficar muito cansativo e longo o vídeo para vocês, ok? Mas é um assunto que nós vamos voltar. E aí nós temos regras especiais. Expoente zero. Qualquer número elevado na potência zero resulta em 1. Mais pra frente vocês vão ver mais, principalmente quando a gente falar um pouquinho sobre propriedades de potência lá no 8º ano. Mas assim, basicamente, todo número elevado a zero é 1. Como vocês podem ver aqui, 4 elevado a 0 é 1, 200 elevado a 0 é 1. A gente pode perceber também, eu fiz uma atividade com vocês com dobradura de papel, e lá eu mostro também o porquê, tá? De uma forma prática, ok? Expoente 1. Qualquer número elevado na potência 1 resulta nele mesmo. Então, se eu tenho 4 elevado a 1, será 4. Se eu tiver 3.444 elevado a 1, será 3.444. Ok? E agora vamos para as situações problemas, né? Como eu identifico que é uma potenciação que eu vou resolver em determinado problema. Então, eu tenho um problema aqui bem bacaninha, onde tem os vírus, tal, né? Se cuidem, pessoal, se cuidem muito, porque o coronavírus é bem perigoso. A gente tem todos os cuidados que precisa ter, e eu tenho certeza para vocês que vocês estão fazendo para vocês ficarem bem. Então, eu espero que vocês se cuidem muito, tá? Então, vamos lá, acompanhe o problema com a Pro. Acompanhe comigo o ciclo de um vírus qualquer. Eu não estou falando do coronavírus, tá? Eu estou falando de um outro vírus qualquer. Então, vamos lá. Na terça-feira, eu tenho um vírus aqui. E ele infectou uma pessoa. Eu representei aqui por um vírus, tá? E aí, na quarta-feira, esse vírus infectou mais 2 pessoas. E quando chegou na quinta, essas 2 pessoas aqui, elas infectaram cada uma mais 2 pessoas. Isso foi na quinta-feira. Quando chegou na sexta-feira, essas 4 pessoas aqui, ó, cada uma transmitiu para mais 2 pessoas. Então, vamos ver? Então, cada pessoa infectou com esse mesmo vírus mais 2 pessoas quando chegou aqui, ó, na sexta-feira, certo? E aí, resultou nessas pessoas infectadas. A minha pergunta é a seguinte: se continuar esse ciclo, desse mesmo jeito, cada um infectando mais 2,
quantas pessoas serão infectadas no sábado? Pausa o vídeo e tentem pensar no resultado, por favor. E aí, pessoal, resolveram? Vamos lá. Então, aqui, nós temos, aqui, ó, esse vírus infectou duas, esse mais duas, esse mais duas. É um crescimento exponencial, a gente chama, né? Vocês já ouviram falar disso, principalmente nesses tempos atuais. Olha só. O que ocorre, né? Cada um desse aqui da sexta-feira infectou no sábado mais duas pessoas. Vamos contar quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No caso, foram 16 pessoas infectadas. Só que a gente não precisa fazer tudo isso. Imagina se aqui fosse um cálculo com um número bem maior, né? Então, a gente tem a potenciação que nos ajuda bastante. Principalmente quando a gente percebe que se repete o mesmo número, a gente já pode desconfiar que esse problema, ele pode ser resolvido através de uma potenciação. Então, aqui, ó, a minha base, ela é 2. Então, aqui foram duas pessoas infectadas. Cada uma infectou duas, quer dizer, vezes 2. Depois aqui, na sexta-feira, cada uma infectou duas, vezes 2 de novo, que é essa a tradução desse problema. Que nada mais é que 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aí, gostaram do problema? Yes! E é isso, pessoal. A minha aula fica aqui, termina aqui. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado da aula. Escrevam nos comentários o que vocês acharam, até pra gente melhorar mais as aulas. E se cuidem, fiquem bem e até a próxima!